A paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Hoje eu queria falar sobre a grande comissão e a batalha espiritual. É, em Mateus 28, do 16 ao 20, na Bíblia versão amplificada, fala o seguinte: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram que fosse realmente ele. Jesus aproximou-se e lhes disse: Toda a autoridade, todo o poder de governo absoluto, no céu e na terra me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ajude o povo a aprender de mim, crer em mim e obedecer às minhas palavras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu te ordenei. E eis que estou sempre convosco, permanecendo convosco perpetuamente, independente das circunstâncias e em todas as ocasiões, até o fim dos tempos. Nossa, maravilhoso, né? Na versão amplificada, essa versão ela traz mais significados daquela mesma palavra no original do grego, no hebraico. E é muito interessante quando a gente fala que no versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações. E ele abre o parêntese amplificando esse significado. Ajude o povo a aprender de mim, crer em mim e obedecer às minhas palavras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa missão, a grande comissão foi dada a cada um de nós. Nós somos a grande comissão dessa geração. Nós somos as pessoas que Jesus definiu para que vá e faça discípulos. Fale de mim, ajude as pessoas a crerem em mim e a obedecer às minhas palavras. A grande comissão, ela não foi dada só para quem tem cargos e ministérios dentro da igreja. Jesus, ele não veio criar cargos, né? Ele veio estabelecer a igreja dele. Então, a grande comissão é para cada um de nós. Todos nós devemos pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Eu e você, nós somos o sal e nós somos a luz. No Reinhard Bonk, no seu livro Evangelismo pelo Fogo, ele disse: o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Uma das grandes qualidades de Jesus é que ele veio quando o Pai mandou que ele viesse. E a grande qualidade a nosso respeito deveria ser que obedecemos quando Jesus nos envia, como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. A igreja deveria decidir negligenciar qualquer coisa que interferisse nesse ID. Né? Esse ID é para todos, gente, todos nós. Muitas vezes a gente observa pessoas falando assim: meu sonho é ser ministro, meu sonho é ser missionário na África. Gente, mas se a gente não é fiel no pouco, se a gente não é fiel aqui pregando para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, tendo vida de testemunho, como é que Deus vai nos usar na África? Né? Para fazer discípulos, para a gente ter discípulos, a gente tem que investir tempo. Porque discipulado precisa andar junto. Então, as pessoas que a gente discipula e as pessoas que nos discipulam precisam investir tempo na gente, para saber como é que a nossa vida está, se a gente está andando nos caminhos do Senhor, se tem alguma área que a gente precisa trabalhar, se a gente precisa de libertação, de cura interior. E, gente, para a gente ser discípulo de Jesus, nós precisamos gastar tempo com Ele, fazendo devocionais, estudando a Bíblia, orando. Como que a gente pode ter um relacionamento com Deus sem oração, sem leitura da palavra? Como que nós podemos conhecer a Deus se nós não conhecemos aquilo que Ele diz, que é a leitura da palavra? E como nós nos comunicamos com Ele se nós não oramos? Então, são duas ferramentas importantíssimas que o Senhor nos deixou e que nós precisamos usar. Nesse mesmo livro, Evangelismo pelo Fogo, o bom é que ele fala assim: a igreja é um bote salva-vidas, não um iate para diversão. Não precisamos e nem queremos pessoas para nos entreter. Do capitão até o cozinheiro, todos são necessários no convés para salvar almas. Todos nós temos uma importante missão. O ID é para todos, para cada um de nós. Nós precisamos pregar o evangelho. E este é um assunto urgente. O que a gente consegue aprender, por exemplo, com a igreja perseguida? Com a igreja que eles não têm Bíblia para todo mundo. Nós temos aqui, pelo menos cada um tem uma Bíblia, e tem vários que têm mais de uma. Tem gente que tem 5, 6, 7 Bíblias, mas a gente lê.
Na igreja perseguida, eles não têm essa opção. A única opção que eles têm, quando eles conseguem uma Bíblia, é esconder ela e decorar o máximo de versículos que eles conseguirem, porque eles não sabem por quanto tempo eles vão continuar tendo aquela Bíblia. E esconder uma Bíblia é muito difícil, então eles rasgam as folhas e dividem entre a comunidade cristã para que cada um tenha um pedaço e decore. E quando o pastor precisa de usar um versículo que está numa parte da Bíblia que ele não tem, o irmão que tem decorou, ele fala o versículo. Então, a gente consegue aprender perseverança diante das perseguições. Eles não sabem se eles vão estar vivos ou mortos, presos, o que vai acontecer com eles. Eles entendem que a necessidade de pregar o evangelho é hoje. No livro O Homem do Céu, do irmão Yun, na China, ele conta de uma vez que ele sai da cadeia e imediatamente ele chega na vila, ele já vai anunciar o evangelho. E quando ele chega dentro da prisão, imediatamente ele vai anunciar o evangelho. Ele entende que isso é uma missão urgente, precisa ser feita agora. No livro Canção pela Liberdade, a irmã em Eritreia, que também faz parte da lista dos 50 países que mais perseguem, ela fica presa dentro de um container. Quando eles colocam ela num container que tem mais pessoas, ela prega. Quando coloca ela num container sozinha, ela estuda a palavra. Ela ora, ela escreve músicas, escreve cartas para que sejam trafegadas clandestinamente para os outros containers. Gente, e é uma coisa surreal, porque você imagina ficar preso num container. Durante o dia é um calor escaldante, completamente fechado lá dentro. E à noite é gelado. Então, assim, esse livro é uma história da vida dela, né, dela presa nessa cadeia, igual ovelha muda levada ao matadouro. Ela fez o que Jesus fez, né, na perseguição. E ela deu a outra face, e ela orava, e ela clamava, e ela fazia canções, e ela pregava, e ela ensinava, e ela ganhou muitas pessoas dentro daquela cadeia para Jesus. Hoje, graças a Deus, o Senhor tirou daquele lugar, ela está em outro país, anistiada, né, como anistia política. Então, nós aprendemos a dar outra face, andar mais uma milha, não desistir, ter vida de oração e vida de leitura da palavra. Eles não sabem o dia de amanhã. E não foi diferente com a igreja primitiva. E essa foi a igreja que mais trouxe pessoas para Jesus, a igreja que cresceu mais, é a igreja perseguida. Tanto a igreja primitiva quanto a igreja perseguida agora no Oriente. Porque, gente, o que moveu eles, o que move os discípulos e o que tem que mover a gente é o que os inspirou, o que inspira a nós mesmos, é o Evangelho, é o mesmo livro, é o mesmo amor, o mesmo Cristo, a mesma cruz do Calvário, o mesmo Espírito Santo. Nós estamos vivendo hoje num tempo onde a graça virou oba-oba. E as pessoas estão usando o sangue de Cristo no Calvário para se justificar dos seus pecados. Jesus me entende, Jesus me ama, Jesus me perdoa. Sim, mas ele te chamou para mudança de vida. Ele te chamou para ter comunhão com ele. Está escrito em Tiago: sem santidade ninguém verá a Deus, né? Olha para dentro de si agora. Quantas pessoas você ama? Você troca presente, você conversa diariamente ou com frequência e que não estão salvas. Eu gostaria de te influenciar a pegar um papel. Aqui a gente fez um para levar para a igreja, mas a ideia é que você tenha uma folha onde você vai colocar os nomes das pessoas que o Espírito Santo vem trazendo à sua mente. E você vai preenchendo os seus alvos de oração. Pessoal, a nossa vida de oração e intercessão pelas pessoas que não conhecem Jesus precisa ser frequente e precisa ser urgente. Nós precisamos mais orar pelos perdidos do que orar pelos nossos próprios problemas. Jesus sabe tudo que nós precisamos. Na palavra fala: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos fazer o ID. Deus vai cuidar de tudo que eu preciso. Ore sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Está em 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 19. Antes de tudo, recomendam que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos a vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. 1 Samuel 12, 23. Quem são as pessoas que precisam da nossa oração? Imagina
que você tem pessoas que você ama, elas estão com os olhos vendados. E elas estão andando e dançando e cantando e se alegrando, mas elas não enxergam, elas estão com os olhos completamente vendados. Mas você está com os olhos abertos e você consegue ver tudo o que está acontecendo. E você vê que eles estão dançando num lugar muito perigoso, que tem muitos espinhos, muitas pedras, muitos pedregulhos, e que logo à frente é um abismo. E eles estão pulando e dançando, né, parecendo um carnaval, seguindo o ritmo, mas logo, logo eles vão cair num precipício e eles vão morrer. O que que você faz? Você grita: "Gente, olha para frente. Você não pode dar mais um passo, você vai cair, para". Se a gente não faz isso, se a gente não adverte, se a gente não ora, se a gente não clama, se a gente não fala da palavra de Deus, algo está cauterizado em nós. Algo está morto em nós. Se a gente não olha para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos que estão indo para o inferno, e não fala, meu Deus do céu, a gente não chora e fala, Senhor, eu não aceito que fulano, que ciclano vão para o inferno. Eu ora e com fervor, Senhor Deus, peço ao Senhor que os alcance, que o Senhor crie oportunidades para eles te conhecerem, que eles tenham uma experiência viva e verdadeira com o Senhor. E eles têm a história transformada, algo está cauterizado em nós. Se a gente não ora pelo próximo, logo estaremos precisando orar por nós mesmos. Se eu não me engano, Charles Spurgeon falou isso. Cristo não morreu para dar às pessoas uma carreira, ele morreu para salvar os perdidos. Não tem problema se você não é pastor, não é levita, não é do grupo de intercessão. A oração e o evangelho, é para todos. Todos nós precisamos pregar. George Miller foi um grande pregador. Quando ele morreu, descobriram vários diários de oração dele, e o diário de oração dele, ele fazia 3 colunas. A primeira coluna ele punha o nome da pessoa, a segunda coluna ele colocava o motivo de oração, e a terceira coluna a data que o Senhor respondeu aquela oração. Eles catalogaram mais de 50.000 pedidos de oração respondidos, e eles não localizaram todos os diários de oração do George Miller. Teve vários que ele não achou, que eles não acharam. Teve um dos diários que ele orou por um amigo dele mais de 60 anos. E ele não tinha sido convertido ainda. E ele continuava orando. E outras pessoas contaram no testemunho depois da morte de George Miller que esse amigo que ele orou mais de 60 anos, que não havia aceitado Jesus ainda, ao chegar no caixão e ver George Miller lá, ele viu a glória de Deus no amigo morto e aceitou Jesus. Gente, não desista de orar. Na palavra de Deus, conta-se a parábola de uma figueira que tinha 3 anos e que ela não dava fruto. E o dono da figueira disse: Eu vou cortar essa figueira, ela está ocupando a terra inutilmente. E o jardineiro pede: Senhor, deixa eu cavar em volta, deixa eu adubar, deixa eu tentar mais um pouco. E se ela não der fruto, o Senhor vem e corta. Essa parábola está falando sobre intercessão. Se você ler um pouquinho antes os versículos, está falando sobre pessoas que foram tomadas rapidamente, teve mortes repentinas. E Jesus fala, elas não morreram porque elas eram mais pecadores do que vocês. E em verdade eu vos digo que se vocês todos não se arrepender, todos morrerão. E aí ele emenda já nessa parábola da figueira que não dá fruto. O adubo, gente, cavar em volta, o pedir é a intercessão. Nós precisamos interceder para que as pessoas tenham mais tempo, para que elas tenham mais oportunidades. Cada vez que a gente ora, as pessoas estão mais perto de encontrar Deus do que quando a gente não ora, do coração ser quebrantado. Deus vem e mexe num negócio, né? Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu comecei a orar por a pessoa, a vida dela piorou, mas às vezes é Deus mexendo, é Deus movendo, é Deus tirando aquilo que está fazendo ela se afastar dele. Nós precisamos perseverar em oração. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente desiste quando já está para receber. Nós temos que continuar orando. Se você está orando pelo marido, pelo filho, pelo amigo, há 30, 20, 40 anos, não desista. Continue orando. Ele está cada dia mais perto de conhecer Jesus. Está cada dia mais perto. A gente não tem isso como uma certeza porque eles têm livre-arbítrio.
Eles podem escolher, Deus não vai tirar deles o livre-arbítrio e não vai forçá-los a aceitar Jesus. Mas cada vez que a gente ora, eles estão mais perto de conhecerem, de se dobrarem, de reconhecerem que só Deus é verdadeiro. E tem três ações na nossa vida que nós precisamos fazer para que possamos alcançar as pessoas à nossa volta. A primeira delas é ter uma vida de testemunho. Então, se você era aquela pessoa que mentia, que roubava, que falava mal dos outros, você muda completamente. Eu gosto muito da abertura do The Chosen, aquela série, porque eles estavam todos indo, os peixinhos cinza estavam todos indo por um lado, e eles encontram Jesus, vários ficam azul e troca de lado 180 graus. Eu menti, eu só falo a verdade agora. Eu assistia pornografia, eu não assisto mais. Eu era infiel, eu não sou mais. Eu gritava com meus filhos, eu não grito mais. É mudança de vida. Jesus nos ama, mas ele não nos quer como nós estamos, ele nos quer transformar. Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele não vai terminar, ele não acabou ainda, ele vai terminar ela, né? Intercessão, nós precisamos orar e nós precisamos pregar, nós precisamos falar do amor de Jesus. Bom que fala. O evangelho precisa ser levado até os confins da terra. Essa é a grande comissão do Senhor para nós. E os assuntos do rei requerem urgente. E, gente, a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo que a pessoa tenha um coração duro, a cerviz que não se dobra. Eu mesmo tenho um irmão que está afastado dos caminhos do Senhor e eu mando vídeo, eu mando pregação, eu mando áudio, eu falo de Deus para ele. A gente manda camisa estampada, né? Com os versículos da Bíblia. E teve um dia que ele virou para mim e falou assim: Você não desiste? E eu respondi para ele: não, a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus não volta vazia. A gente tem que ser água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que continuar falando, falando do Senhor. Temos que falar e falar todo o tempo. Você pegou um Uber, fala do Senhor. Você foi no supermercado, trata a pessoa bem, dê a ele a paz do Senhor quando você for embora, que Deus te abençoe. Fale de Jesus o tempo todo. Se Gente, se Jesus é o amor da sua vida, que mudou a sua história, que te transformou, que te tirou do buraco da lama, que te regenerou, você tem que falar, você tem que testemunhar, você tem que falar para as pessoas o porquê que você ama esse Deus. As pessoas precisam saber. Nós somos a grande comissão dessa geração. Tem uma frase nesse livro do Reinhard Bonk que me marcou muito, que ele disse: temos apenas uma geração para salvar nossa geração. Cada geração precisa ser regenerada. Gente, os apóstolos não estão aqui, quem está aqui somos nós. Nós somos a grande comissão deste tempo e nós só temos esta vida para salvar essas pessoas. Nós estamos num verdadeiro campo de batalha contra Satanás, o qual gostaria de poder nos destruir. Tertuliano disse há 1800 anos atrás que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E como a semente tem crescido e tem sido regada e dado fruto a 30, 60 e 100 por um. Satanás levanta sim e tenta nos desanimar, nos impedir de praticar o ID. Perseguição, desânimo, outras prioridades, o famoso ministério de banco. Ah, mas eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho ministério, eu vou fazer quando eu for ordenado. Tudo isso é plano de Satanás para impedir o ID. Bom que ele disse, né? O evangelismo, todas as atividades da igreja deveriam estar relacionadas a trazer o mundo de volta para Deus. O que que nós estamos esperando? Ou resgatamos aqueles que estão perecendo, ou precisaremos resgatar a nós mesmos. E eu achei muito interessante um testemunho que ele deu, acho que eu já contei aqui num outro vídeo, e ele disse o seguinte: manter esse projeto, ele tinha, né, o projeto de missão na África, manter esse projeto exigiu uma grande fé da minha parte, afinal eu era apenas um missionário. Precisava de um escritório e, embora o aluguel fosse apenas US$ 30 mensais, um dia eu não tinha dinheiro para pagar. E eu orei e clamei durante todo o dia: querido Senhor, me arrume US$ 30 para pagar o aluguel. As horas passaram, a noite chegou, todavia eu não tinha o dinheiro ainda. Então, lentamente comecei a descer a rua em direção da minha casa, onde eu e a minha família morávamos. De repente, no meio do caminho, o poder do Senhor desceu sobre mim e ouvi claramente a sua voz falar no meu coração: Você quer que eu lhe dê US$ 1 milhão? US$ 1 milhão, senti meu coração disparar. Quantas coisas eu poderia fazer com todo esse dinheiro? Com US$ 1 milhão eu poderia bombardear o mundo todo com o evangelho. Entretanto, um pensamento diferente me atingiu. Não sou o tipo de pessoa que chora com facilidade, mas as lágrimas começaram a rolar aos olhos e eu clamei: Não, Senhor.
Não me dê US$ 1 milhão. Quero muito mais do que isso. Me dê 1 milhão de almas. 1 milhão de almas a menos no inferno e 1 milhão a mais no céu. Esse será o alvo da minha vida. Então o Espírito Santo sussurrou suavemente no meu ouvido, palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Você irá saquear o inferno e povoar o céu por causa do Calvário. Naquele dia, uma determinação dominou-me e eu sabia que Deus tinha planos bem maiores para minha vida. E eu decidi cumpri-los em estágios progressivos. E a partir daí, Deus tem me dado mais e mais as suas bênçãos e a sua graça. E teve um culto dele na África que 1.206.000 pessoas aceitaram Jesus em um único dia. Gente, isso é tremendo. E aqui o que me impactou foi o seguinte: nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Tem um hino antigo que fala assim: entrei no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Gente, e geralmente eu cantava esse hino, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas quando eu cantava esse hino, eu sempre pensava do meu dinheiro, das situações financeiras, dos projetos, dos sonhos que ele tinha me roubado. Gente, mas o maior roubo que Satanás fez foi roubar os meus amigos, os meus familiares que estão lá no terreno do inimigo. Mas nós vamos nos posicionar, encher-nos do Espírito Santo, tomar as nossas armas espirituais, nós vamos entrar no terreno do inimigo e tomar de volta tudo que ele nos roubou, todas as almas que ele roubou, e nós vamos tirar do inferno e nós vamos povoar o céu pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. John Wesley escreveu: Deus realiza tudo através da oração e nada faz sem ele. Somente no Novo Testamento existem 217 referências explícitas a respeito da oração. A oração é uma chave importantíssima no plano de Deus. Depois da intercessão vem a ação, o evangelismo. Não adianta só expulsar demônios, é necessário que o evangelho seja pregado. As pessoas precisam de mudança de vida, de intercessão, evangelismo e consolidação. Essa é a estratégia. O evangelho é um explosivo, mas não adianta o explosivo sem ter o detonador. E quem é o detonador é a oração. Nós precisamos interceder pelas pessoas. Nós precisamos bombardear o reino espiritual com as nossas orações. A infrantaria de guerra chegando com as suas orações diante do trono da graça e clamando: Senhor, me dê os meus familiares na igreja, senão eu morro. Jesus, eu quero ver os meus filhos convertidos, eu quero ver os meus pais dentro da igreja, a minha esposa, o meu marido, eu não aceito, Senhor. Em toda guerra, os soldados têm armas e armaduras, e o Senhor também nos deu armas e armaduras espirituais. O diabo se levanta em oposição à igreja, mas a palavra nos ensina: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Deus nos deu armas espirituais para enfrentarmos essa guerra, e nós não podemos deixar de usá-las. Começando pela armadura, cada peça visa proteger um tipo de ataque específico. Em Efésios 6:14, a gente vê o cinto da verdade, que diz: permaneçam, portanto, mantenham-se firmes, tendo apertado o cinto da verdade em torno dos seus lombos. Qual que é o ataque aqui? Contra a verdade de Deus e o engano de Satanás. Desde o Éden, ele tenta ganhar o homem pela mentira, pelo engano e pelo que eu acho mais perigoso, a meia-verdade. A palavra de Deus distorcida. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Está em João 8:44. O ataque aqui é mentir sobre quem Deus é e quem nós somos, que não há mais jeito, que esse é o fim. Ah, não. Mas não adianta você ler a Bíblia, você não entende mesmo. Mas não adianta você querer estudar a palavra, parece que as letras baralha tudo, você não está entendendo o que está dizendo. Não aceitem a mentira de Satanás. A nossa defesa é a verdade e o nosso contra-ataque contra o engano. Ele nos capacita para a batalha. Em João 17:17 diz: santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a ação que nós temos que fazer aqui? Temos que estar preparados para aquilo que vamos fazer. A palavra de Deus nos prepara para a batalha, através do estudo, da meditação, da confissão e obediência.
Por exemplo, o diabo diz: meu filho nunca vai entrar na igreja, meu marido nunca vai dobrar seu coração. Ele está lançando o pensamento na sua mente. Repreenda esse pensamento e declara: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, Josué 24:15, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. E a gente segue para a couraça da justiça. E tendo vestido a couraça da integridade, da retidão moral, da posição correta diante de Deus. O ataque nessa área vem com acusação e condenação, lançando sentimentos de culpa por pecados confessados, abandonados e, portanto, perdoados. Já viu quando às vezes você está assim, de repente vem uma lembrança na sua mente de um pecado que você cometeu que te dói muito? E ele fica te condenando. Satanás é tão sujo que ele sugere que você peque. Você compra a ideia, você peca e depois ele ainda te culpa por ter pecado. É assim que Satanás age. Ele vai lá e fala: Nossa, mas como que Fulano fez isso? Você compra a ideia. Nossa, realmente, né? Fulano fez isso, Fulano fez aquilo. E aí já comenta, faz uma fofoca. De repente, nossa, você fofocou. Poxa vida, errei de novo. E ele te traz a condenação. Outra forma é a justiça própria, e essa é muito perigosa. Cair no engano de que você é mais santo, mais gentil, mais espiritual. Jesus nos ensina sobre isso. Quando perguntam para ele, chama Jesus de bom, e ele fala: Por que me chamas de bom? Só há um que é bom, Deus. Gente, tudo é por graça. Não é por nós mesmos, nada que nós podemos fazer para comprar a nossa salvação, para estarmos diante de Deus santos e irrepreensíveis. Somente pela graça e pela misericórdia de Deus que atua em nós para nos mudar, nos moldar e nos capacitar. É tudo por Ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa justiça própria, né? Jesus disse: o que uma mão faz, a outra não fica sabendo. Então, a gente tem que se resguardar, tomar cuidado com essa justiça própria que vem na mente assim: nossa, mandei bem hoje, hein? Falei de Jesus para fulano, a pessoa aceitou Jesus, mandei bem, querido, não foi você, foi o Espírito Santo. Porque se precisa, ele usa até a jumenta de Balaão. Ele usa quem ele quiser. Não é, não é merecimento, é um privilégio a gente poder servir a Jesus. É um privilégio, não é por merecimento. O contra-ataque aqui é a nossa defesa, a nossa proteção contra esses ataques é estarmos debaixo da justiça de Deus. Cristo nos justificou, ele pagou o preço. A ação, né, em Romanos 6, detalha que o pecado perdeu o seu poder sobre nós. Ele não tem mais poder para nos controlar. Pelo sangue de Jesus somos livres, redimidos e nós precisamos tomar posse diante disso. Então, naqueles pensamentos de acusação, de condenação, às vezes o diabo traz até mesmo uma pessoa. Ah, mas você está falando de Jesus para mim? Mas eu lembro de você no baile funk, eu lembro de você bebendo, eu lembro de você mentindo, eu lembro de você traindo. Não é por você, é o sangue de Cristo que te lavou e te redimiu. E o pecado não opera mais poder sobre você. Então tem uma mentira de Satanás comum que ele fala assim: ah, mas é impossível a gente ficar sem pecar. Não, o pecado não nos domina mais. O pecado na vida do cristão é um acidente, ele não é uma constante. O pecado não tem mais poder sobre nós. Na parte da justiça própria, mantenha o foco em Jesus, né? Esse aqui já está o exemplo. Os sapatos do Evangelho da Paz, e tendo calçado os pés em preparação para enfrentar o inimigo com a estabilidade firme, a prontidão produzida pelas boas novas. Do Evangelho da Paz, Efésios 6,15. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. Aqui o inimigo traz perseguição como ataque. Ele tenta nos sufocar, nos tirar do foco, mentiras para perturbarem a nossa paz e uma passividade que nos acomoda, um compromisso com o pecado, uma complacência. Nós temos visto isso hoje dentro da igreja. Muitas pessoas têm pregado sobre isso. Aqui mesmo, dentro da igreja, pregou sobre isso. Que a gente não dá nome mais ao pecado. Não mostra mais, olha, é errado fazer isso. Isso não apraz a Deus. Muda. Chamar as pessoas ao arrependimento. Nossa defesa é seguir o caminho da paz. Primeira coisa, a gente não ataca as pessoas. O diabo levanta uma pessoa para nos perturbar, nos tirar nossa paz, mentir. Não é nossa luta contra ela.
Não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, dominadores do mal desta era, deste mundo tenebroso. É contra eles a nossa guerra. Então, paz com os homens, mas não há paz com Satanás e com o pecado. Quando Satanás levantar uma pessoa para fazer guerra conosco, não guerreia, leve a paz, dê a outra face, não entre no jogo. Escolha viver em paz com todos. Se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 18 ao 19. O escudo da fé. Acima de tudo, levante o escudo protetor da fé, ao qual você pode extinguir todas as flechas flamejantes do maligno. Efésios 6,16. A incredulidade, o medo, a dúvida, ataques perigosos nos impedem de crer, de receber e de mudar de vida. Impedem a ação de Deus. Dardos inflamados. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé é o escudo que vence esses ataques. Então, a incredulidade, o medo e a dúvida são ataques que Satanás direciona à medida que nós vamos vivendo e caminhando. E para cada dardo inflamado específico, usamos a palavra de Deus específica contra aquele ataque. Gente, é muito importante ler a palavra, estudar a palavra, ouvir pregações, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, como que nós vamos saber lutar contra Satanás? Então, por exemplo, se Satanás lança uma mensagem de medo na sua mente, você diz: em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor está comigo, o protetor de Israel não dorme e nem cochila. Para cada aflição, você está ansioso, fala em voz alta. Não estejais ansiosos sobre coisa alguma. Antes, todas as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus por orações e súplicas. Fale a palavra do Senhor. Depois nós temos o capacete da salvação. E tome o capacete da salvação. O ataque aqui é justamente a mente. O capacete vem para proteger a nossa mente. A mente é a sede da nossa alma. O alvo é os pensamentos, é semear pensamentos carnais para o mundo. O contra-ataque é a renovação da nossa mente, para que tenhamos presente as verdades de Deus em nossa mente e nos renovar no espírito da vossa mente. Efésios 4, 23. A ação aqui que nós precisamos tomar é nos libertar do passado, das memórias dolorosas e nos alimentar da palavra de Deus para detectar as naturezas do ataque. Em Romanos 12, 2 diz: não se conforme com este mundo, esta era, modelado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas seja transformado, mudado pela renovação inteira da sua mente, pelos seus novos ideais e pela sua nova atitude, para que vocês possam provar por si mesmo qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E sim, aquilo que é bom, aceitável e perfeito à sua vista para vocês. Você é o que você come, na mente também. Se você consome músicas, entretenimento, conhecimento dos padrões desta era, seu comportamento será assim. Gente, se você consome músicas que falam sobre sexo o tempo todo, o que que você vai querer? Praticar. Se você ouve músicas que falam sobre traição o tempo todo, isso vai te parecer normal. Pessoal, nós precisamos cuidar daquilo que nós nos alimentamos no espírito. Jesus nos ensinou, não é o que entra na boca do homem que o contamina e desonra, mas é o que sai da boca, isso contamina e desonra. Então os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram você dizer isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixe-os em paz, eles são guias cegos, liderando seguidores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Pedro pediu-lhe: explica-nos essa palavra sobre o que contamina uma pessoa, e ele disse: você é ainda tão nécio que é incapaz de juntar as coisas?
Vocês não entendem que tudo que entra na boca passa pelo estômago e é eliminado, mas tudo que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina e desonra o homem. Porque do coração vêm os maus pensamentos e planos, os assassinatos, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos, as calúnias, o abuso verbal, o discurso irreverente e a blasfêmia. Estas são as coisas que contaminam e desonram o homem, mas comer sem lavar as mãos cerimonialmente não contamina o homem. Gente, o tanto que isso aqui é sério. Os fariseus, eles estavam tão preocupados com rituais, com liturgias, que eles esqueceram do que era mais importante. Eu tenho para mim que eles não aceitavam Jesus porque Jesus não foi diante deles e falou assim: "Eu sou o Messias", e apresentou para eles primeiro, né? Um sentimento de justiça própria. Nós guardamos todas as leis. Não tinha ninguém sem pecado. E aí eles estavam mais preocupados com isso e não guardavam o coração. E é do coração que vem esse ataque. Então precisamos cuidar do nosso coração. Em Filipenses 4:7 fala assim: pensem somente naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que tem louvor, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável. É um filtro que você tem que fazer. A pessoa chegou, veio te contar uma história. É verdade? Tem louvor? É de boa fama? Gente, não passou no crivo de Filipenses 4. Não escuta, não fala, não retém. Não alimente o seu espírito com lixo. Não dê lugar ao diabo. Espada do espírito. Nós falamos agora todas as armas de defesa. Nós temos para nos proteger contra os ataques de Satanás. E agora nós vamos falar sobre a arma, que é a espada do espírito. Que é a palavra de Deus, está em Efésios 6:17. Aqui o ataque é a confusão mental para que não se entenda a palavra de Deus, lançar dúvidas sobre o que Deus disse, roubar a palavra do seu coração, criar doutrinas de demônios dentro das igrejas. Entre eles, o Deus deste mundo, Satanás, cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pessoal, aqui nós temos um alvo de oração por todos aqueles que nós intercedemos, porque o diabo secou o entendimento, eles escutam, mas não retêm. O diabo vem e rouba a palavra do Senhor do coração dele. Primeira coisa que a gente tem que orar antes de fazer um evangelismo, antes de pregar o evangelho, Senhor, que essa palavra dê fruto, que o diabo seja impedido de roubar essa palavra, que o Senhor dê entendimento, dê discernimento, que as pessoas tenham a mente aberta para entender a palavra do Senhor, porque Satanás, o espírito de engano, atua e ele cega o entendimento das pessoas. Na palavra fala que o diabo ele atua eles são separados em principados, dominadores do mal, governantes e os demônios, aquela ralé mais baixa. O diabo ele é organizado e o exército dele ele trabalha em regiões, em bairros específicos, em cidades específicas, em países. A gente pode ver lá em Daniel, por exemplo, falando sobre o príncipe da Pérsia. E nós temos também demônios que são escalados em áreas, espírito de engano, de mentira, de prostituição, de depressão, de suicídio, espírito de morte. O diabo ele atua em áreas. Para a gente saber qual demônio, qual espírito nós estamos lidando, qual é a resistência das pessoas para aceitar Jesus, quem nos revela é o Espírito Santo. Tem um testemunho num livro que chama Espíritos Territoriais, que eles contam que eles foram fazer um evangelismo na década de 80, numa Copa do Mundo na Argentina, e eles tentavam pregar para as pessoas, e as pessoas não paravam para ouvir. Eles falaram: Meu Deus, o que está acontecendo? E eles foram orar, passaram um dia inteiro em jejum e oração, e o Espírito Santo revelou para eles: existe um espírito de orgulho nessa cidade. Deus deu a estratégia para eles. O Espírito Santo nos dá a estratégia de guerra. O Espírito Santo Deus deu para eles a estratégia deles se ajoelharem. Enquanto as pessoas estavam passando por eles para ir para o estádio, eles se ajoelharam com o rosto no chão e começaram a orar. Isso fez com que todo mundo, eles estavam se humilhando. Aquele espírito de orgulho que dominava aquela região, foi quebrado o poder dele sobre aquelas pessoas e milhares de pessoas aceitaram Jesus. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo.
Então, nós temos uma arma espiritual que é a espada de Deus, que é a palavra de Deus, e nós precisamos conhecer a tática do inimigo a fim de vencê-las. A espada de Deus é a palavra dita da nossa boca, ela é mais afiada que a espada de dois gumes, que separa até junta e medula. Essa é a palavra do Senhor. Aqui nós temos como ação a repreender Satanás, expulsar os demônios pelo nome de Jesus, através da palavra de Deus. Diga em alto bom som, como está escrito em nome de Jesus. Exemplo, se o medo bate à porta, abre a boca e grita. Por muito tempo, durante esse ano, eu tive ataques de espírito de medo, minhas costas queimavam aqui. Comecei a reparar depois que minha mãe me contou isso, que quando ela estava sentindo o espírito de medo, as costas dela queimavam, bem no meio das costas. E aí eu reparei que quando me dava medo, aquele medo repentino, principalmente do escuro, eu sentia as costas queimar. E aí, depois que eu aprendi isso, eu falei, Deus, eu falava, comecei a repreender espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Espírito de medo, bata em retirada. Eu te resisto em nome de Jesus. Eu não te dou lugar. Rua em nome de Jesus. Se vem o desânimo, diga espírito de engano, de desânimo, eu te resisto em nome de Jesus. Eu sei que o meu Senhor não me desampara, não me abandona, eu te resisto em nome de Jesus. Vá embora. Por 7 caminhos volte confundidos. Para que você saiba se defender dos ataques de Satanás, você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer os salmos de guerra, precisa conhecer as promessas de Deus sobre você, as verdades de Deus sobre você, para que você use a palavra como um ataque. O Senhor preparou a igreja contra os ataques do inimigo e nós precisamos nos vestir de toda a armadura e tomar posse das armas espirituais para que nós possamos saquear o inferno e cumprir a missão. Não tem outra geração para salvar, essa geração tem a nossa. Nós somos a grande comissão. E temos mais algumas outras armas espirituais. Nós falamos sobre a fé, a palavra de Deus. Nós temos outras armas que é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele está acima de todo nome, todo joelho tem que se dobrar sobre o nome de Jesus. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de acordar e se sentir imobilizado, você não conseguir falar. Isso é um ataque espiritual. Eu já tive alguns sonhos desses. E o que você precisa fazer é gritar o nome de Jesus. Grite até a voz vir. Em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O diabo não pode permanecer. Através do nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios, curar enfermos. Esta é uma promessa que o Senhor Jesus nos concedeu. O segundo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala da nova aliança, que quebra o poder do pecado. Romanos 6, o poder do pecado não está mais sobre você. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Jesus já foi crucificado uma vez, ele não será crucificado de novo. O poder do pecado sobre a nossa vida foi anulada. Nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Uma oração que eu faço muito é: Senhor, nos cubra com o teu sangue. O diabo ele tem pavor do sangue de Cristo. Quando o Senhor mandou passar o sangue do Cordeiro nos umbrais e veio o espírito da morte lá no Egito, na libertação do povo de Israel, o anjo que passou da morte, ele não olhou quem estava dentro da casa, se essa pessoa tinha justiça própria ou não, se essa pessoa era boa ou não. O que foi olhado foi se tem o sangue do Cordeiro. Nós temos o sangue do Cordeiro, se cubra com o sangue do Cordeiro, cubra sua família com o sangue do Cordeiro. Satanás tem horror ao sangue do Cordeiro, porque o sangue de Cristo é a derrota de Satanás. E a terceira arma que nós temos de guerra é o Espírito do Senhor. Nós não vencemos sozinhas. O poder não está em nós, está no Espírito de Deus. Ele é a fonte de todo poder. Ele conhece as estratégias da batalha. Ele nos orienta. Jesus nos enviou e transferiu para nós a sua missão, os recursos espirituais também, para pleno desempenho. O grande recurso é o poder e a força do Espírito Santo que reside em nós. Ele é a nossa força, a nossa proteção em todas as nossas lutas. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca fomos deixados à mercê. Vamos fazer uma ação de evangelismo? Orar. Deus nos dê estratégia.
onde que é para fazer, quem nós precisamos alcançar, qual é a mensagem a ser pregada, qual é o versículo que vai ser usado, qual o louvor que vai ser cantado, orar e interceder por aquela ação de evangelismo, para que o Espírito do Senhor paire sobre nós, para que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, nos guarde, nos livre de todo mal, para que os anjos do Senhor estejam com espadas de fogo desembainhadas, nos livrando de todo mal. O poder de Deus é liberado através da oração, os anjos de Deus são liberados através da oração, o Espírito do Senhor é liberado através da oração. Nós temos um mandamento: orar sem cessar, em todo o tempo, por todos os santos. Nós precisamos interceder. E a intercessão, ela não é só para quem tem o ministério de intercessão. A intercessão é para todos. Gente, nós já vimos pastor cair. Nós já vimos cantor gospel cair. Mas a gente não costuma ver pessoas de oração cair. Porque é na oração que o Senhor nos calibra. É na oração que o Senhor fala ao nosso coração. É na oração que nós se aproximamos do Senhor. E é na oração que nós enfrentamos Satanás. Nós precisamos usar todas as nossas armas espirituais, protegendo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito contra os ataques de Satanás. E nós precisamos também da oração. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Nós precisamos, como um exército, nos posicionar e saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. E aí eu termino aqui, que é: com toda oração e súplica, ore, com pedidos específicos em todos os momentos e em todas as ocasiões e em todas as épocas, no Espírito. E com isso em vista, fique alerta com toda perseverança e súplica, intercedendo em oração por todos e pelo povo de Deus, e orai por mim, para que, quando eu abrir a boca, me seja dada palavras para proclamar com ousadia o ministério da boa nova, da salvação, da qual sou embaixador em cadeias, e ore para que, ao proclamar, eu possa falar com ousadia e coragem, como eu deveria. Efésios 6, do 18 ao 20. Amém. Aleluia. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, saquear o inferno e povoar o céu. Amém.